Olá, pessoal! Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Aqui é a professora Luzia. Hoje falaremos um pouco sobre matrizes. Matrizes, assim como utilizamos gráficos e tabelas para representar informações, podemos também utilizar as matrizes. As matrizes, elas servem também para o trabalho feito em tomografias. Os exames feitos em tomografias usam registros em forma de matrizes. Vocês podem aprofundar o assunto revendo as aulas no Centro de Mídia da semana passada, que foi falado sobre esse assunto. Vocês podem também tirar esses assuntos, diversos lugares em que podemos aplicar matrizes, na apostila volume 2. Hoje falaremos mais da parte temática, cálculos, definições, operações, veremos as operações de mais e menos e a forma como podemos representar uma matriz. Então podemos representar a matriz de várias formas. Podemos representar por colchetes, podemos representar por chaves, barras simples, barras duplas, certo? Em uma tabela retangular, formadas por linha e coluna. Essas linhas e colunas, elas precisam seguir uma certa ordem. A matriz, assim como um par ordenado de um plano cartesiano, ela também segue uma ordem. Ela precisa, primeiro, marcar as linhas e depois a quantidade de colunas, certo? Então, em uma determinada matriz, eu posso escrever diversos números. Por exemplo, aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 0 e 1. Se eu fosse pedir para vocês localizarem esses números, vocês teriam que fazer de que forma? Vocês teriam que primeiro dar a localização da linha para depois a localização da coluna. Então, essa é uma forma de localizar o número dentro de uma matriz. As linhas, elas são chamadas de M e as colunas de N. Então, dentro de uma matriz, eu tenho alguns elementos. Eu tenho o A, que será o meu número, certo? Um desses números, eles são chamados de A. E esse A, ele vai ocupar uma posição na linha e uma posição na coluna. Então, o primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna, certo? Então, vamos supor são do meu número 3. Como que eu vou fazer? Eu vou olhar primeiro em qual linha ele está localizado. Então, ele está localizado na primeira linha. E depois eu vou olhar qual é a coluna que o meu número 3 está localizado. Nesse caso aqui, ele está na segunda coluna. Primeira, segunda coluna. Então, o meu número 3, ele representa a posição A13, certo? Se, por exemplo, eu quiser saber quem é meu A23, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar qual é a minha segunda linha. Minha segunda linha é essa. E o número que está na terceira coluna. Então, segunda linha, 1, 2, 3 coluna. Quem será meu A23? O meu A23 será o 1. E assim eu consigo escrever a forma de elementos da minha matriz. Eu consigo denominar a posição dos elementos da minha matriz. Então, cada elemento tem um nome. E eu posso também escrever qual é o tipo da minha matriz. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, a gente representa essa matriz tipo 2 linhas e 3 colunas. Então, aqui, a informação linha, que a gente também chama de M, e a informação coluna, que a gente chama de N. Então, a minha matriz, ela é do tipo 2 por 3. Sempre eu vou primeiro olhar a linha, a quantidade de linha e depois a quantidade de coluna, certo? Então, isso é uma definição bem simples do assunto, tá bom? Agora, nós vamos para as operações.
Então, a gente vai trabalhar a operação da adição e a operação da subcontinha de mais e a continha de menos. Primeira regra, para que a gente trabalhe adição e subtração, as minhas matrizes adicionadas ou subtraídas, elas precisam ser do mesmo tipo, certo? Então, aqui na continha de mais, se eu vou fazer uma conta, eu tenho que observar se a minha matriz ela é do mesmo tipo. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho uma matriz quadrada, ou seja, a quantidade de linha é exatamente igual à quantidade de coluna. E eu vou somar as duas matrizes. Se a quantidade é igual à quantidade de linhas da segunda e se a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de colunas da segunda. Nesse caso aqui, é lógico que eu já coloquei as quantidades iguais, mas vocês precisam observar isso. Então, aqui, ó, eu tenho duas linhas, aqui também, aqui eu tenho duas colunas, aqui também. Então, eu posso efetuar a minha continha tranquilamente. Para o aluno que já tem prática, ele pode fazer a conta direto. Para o aluno que ainda está aprendendo, é legal que faça o passo a passo. Então, como que eu vou efetuar essa conta? Eu vou pegar o primeiro termo da minha primeira matriz e somar com o primeiro termo é o 2, o primeiro termo da segunda matriz é o 1. Então, eu vou juntar os dois termos. Depois, eu vou pegar o segundo termo da primeira matriz com o segundo termo da segunda matriz para somar. Então, 3 mais menos 1. Vou para a linha de baixo, a mesma coisa. O primeiro termo da linha com o primeiro termo da segunda matriz. Então, o primeiro termo da primeira matriz é 1. O primeiro termo da segunda matriz é 2. E aí, eu vou para a segunda parte, que eu tenho o 0 e o 5. Então, observem que eu juntei as posições. Então, eu pegar os aliados, eu tenho que seguir. Então, a primeira linha com a primeira coluna eu vou juntar com a primeira linha, a primeira coluna da segunda matriz. A primeira linha com a segunda coluna da primeira matriz eu vou juntar com outro número que está na mesma posição. E aí, eu vou efetuar a adição. Como eu tenho uma matriz que está sendo somada, todos os sinais que separam os números são de mais. Então, aqui, 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 3 com menos 1, eu vou tirar 1. E 0 com 5, 5. Fiz a adição da minha matriz. Agora, eu vou para um exemplo de subtração. Aqui, uma matriz para que a gente faça a subtração. 1, 2, 5, 3, 1 e 0. Menos a segunda matriz, 3, 1, 2, 7, 2, 1. Então, como que nós vamos fazer? Da mesma forma que fizemos na matriz acima, só que agora com o sinal de subtração. Então, aqui, gente, observem que a quantidade de linhas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. As colunas também são as mesmas. Então, eu vou efetuar a minha subtração. Então, o primeiro termo da primeira menos o primeiro termo da segunda. Então, 1 menos 3. Depois, o 3 menos o 7. O 2 menos o 1. O 1 menos o 2. Da onde eu estou tirando esses números? Das posições. Então, observem que eu sigo a sequência das posições. Então, aqui, eu peguei o 3, que ocupa a posição. Esse 3 aqui, ó, ele ocupa a posição uma linha e duas colunas. Do outro lado, qual é o número que ocupa a posição primeira linha e segunda coluna? O 7. Então, por isso que aqui, ó, eu coloquei 3 menos 7. As posições, certo? E aqui, por último, a posição do A3, 1, ou seja, terceira linha, primeira coluna, menos o A31 da segunda matriz. Então, vai ser 5 menos 2
e 0 menos 1. Ah, eu preciso ficar escrevendo a posição? Não, eu estou fazendo isso só para vocês entenderem. Quem quiser também já fazer direto, ó, 2 mais 1, 3, pode também, tá certo? Eu tenho 1 e devo 3, então vai ficar... Aqui não vai caber, gente, não vai ter espaço. Vamos improvisar. 3 menos 7. Eu tenho 3 e devo 7. Eu vou ficar devendo 4. 2 menos 1. Vai sobrar 1. 1 menos 2 é diferente de 2 menos 1. Eu tenho 1, mas eu preciso tirar 2. Então, eu conservo o sinal do número maior e faço conta de menos. Eu vou ficar devendo 1. 5 menos 2, 3. E 0 menos 1, menos 1. Então, foi feito a subtração, certo? Então, é isso que eu precisava falar para vocês, gente. Das definições. Então, eu uso as matrizes para representar informações numéricas. Como eu posso escrever esses números? Por meio de chaves, de parênteses, de barra simples. E eu tenho que localizar esses termos, considerando que o primeiro termo representa a posição da linha, o segundo elemento do meu número representa a coluna. E aí eu tenho o meu azinho, que é a forma genérica de representar o termo dentro da matriz. Então, se eu tenho o A, M, N, significa que eu tenho um número que ocupa uma posição M, que é a posição linha, posição coluna, que é o N. E aí eu consigo escrever todos os números. É o A22. Por quê? Ele está na segunda linha, segunda coluna, certo? Então, essa é a forma genérica de representar uma matriz. E depois nós fizemos as operações de mais e menos da matriz, certo? Na qual eu vou seguir as posições individuais de cada número para efetuar as contas, tá certo? Então, é isso que eu precisava passar para vocês. Eu volto com mais vídeos, explico coisas pra gente ver. Mas de primeiro momento é só esse. Só isso. Peço desculpa pelos erros, estou aprendendo a lidar com essa nova ferramenta de vídeo. E se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Pode mandar mensagem no meu WhatsApp particular. Muito obrigada, gente. Boas aulas e se cuidem.